primeira máquina que eu usei foi uma Rolleiflex, uma câmera famosa, numa época que meu pai comprou numa viagem à Alemanha, quando ele foi assistente de um professor e morou um tempo na Alemanha. Ele comprou esta Rolleiflex e foi, claro, a primeira câmera que eu usei na vida, fora pequenas câmerazinhas de criança, câmeras de amador. Não, a importância da foto na história, ela tem vários aspectos. É uma pergunta que a gente podia responder de muitos jeitos. Uma das importâncias dela na história, ela começa a apresentar o mundo às pessoas. Vamos lembrar que quando a fotografia começa, de certa maneira, ela está restrita a estúdios, está restrita às pessoas se fotografarem em imóveis, porque o tempo de exposição era muito longo, então as fotos eram todas estáticas, e de repente essa fotografia começa a poder ir para o mundo, começa a poder registrar o mundo em que nós vivemos. Então o caráter de documentação nessa época da fotografia é enorme. Ela apresenta para as pessoas como vivem os mineiros, apresenta como são os animais na África, tudo aquilo que hoje, digamos, é papel da televisão. Este é o papel da fotografia numa época. O grande exemplo disso é uma revista chamada Revista Life, que era uma revista de grande formato, uma revista baseada fundamentalmente em imagens, que enviava para o mundo sua equipe de fotógrafos para registrar absolutamente tudo, desde guerras, viagens, aquilo que é hoje o papel da televisão, era o papel da fotografia. Não, hoje a importância é outra. Hoje a importância continua sendo, de certa forma, documental, na medida em que a gente conhece o mundo através das imagens, não agora somente da fotografia estática, digamos. Eu estou falando sempre amplamente do universo da imagem, mas da fotografia cinética. A fotografia continua tendo a sua importância, sem dúvida, fotografia estática, mas menor. A linguagem do nosso tempo é a fotografia cinética, é a fotografia em movimento, é o vídeo, e é através dele que nós estamos descobrindo o mundo. Fotojornalismo, eu não precisaria nem falar muito da importância dele, né? Ele leva o mundo até a gente, ele informa, ele faz pensar. Embora nós estejamos vivendo numa época onde o universo dos negócios, do business, domina fortemente todas as atividades. E está dominando o fotojornalismo também. Então, de certa maneira, hoje nós temos um veículo de informação muito fortemente orientado pelo aspecto do negócio. Como é que nós vamos sobreviver nesta selva? Eu dou como exemplo a própria CNN, que é um dos grandes veículos de informação hoje no mundo, onde você sente uma certa transformação da figura do jornalista numa espécie de ídolo, né? Numa espécie de showman. Hoje os jornalistas neste canal se apresentam como verdadeiros showmen. Isso faz parte do quê? Faz parte de uma necessidade por audiência, de uma briga por audiência. Então, no momento em que o jornalismo passa a ser, como os nossos clássicos programas de televisão, a brigar pela audiência num determinado horário, isso, de certa maneira, é um desserviço ao universo da informação. Então, acho que a gente tem, nesse momento, uma certa, ao meu ver, do meu ponto de vista, uma certa crise nesta postura jornalística que sempre foi de isenção e de seriedade. Aí você tem uma espécie de viés que conduz as coisas por necessidade, sim, não nego isso, mas para um outro lado.